Velocidade e aceleração. Olha só, velocidade e aceleração são dois conceitos que se confundem, mas a partir de agora você vai entender a diferença entre eles. Velocidade é a taxa com que um corpo se move ao longo de uma reta. Imagina então que você tem aqui uma estrada ou uma pista, ela tem aí 400 metros ou um pouco mais, você tem um carro que está inicialmente aqui no marco zero dessa pista e ele vai se mover até 200 metros ou até 400 metros. Então, em cada um dos casos, vamos considerar algumas situações. Imagina então que ele vai se mover aí, 200 metros com uma velocidade de 10 metros por segundo. Isso significa que ele vai gastar 20 segundos para percorrer essa distância. Ou seja, a velocidade é o quê? É a taxa com que o corpo se move. Ele se move 10 metros a cada segundo. Então ele vai percorrer aqui 10 metros no primeiro segundo, depois mais 10 metros no segundo segundo, mais 10 metros, mais 10 metros, mais 10 metros, mais 10 metros a cada segundo. Ou seja, ele vai gastar 20 segundos para percorrer 200 metros. Se ele se move 10 metros a cada 1 segundo, ele vai gastar 20 segundos para percorrer 200 metros. Ou então você pode pensar de outra forma. Se ele se move 10 metros a cada segundo, em 20 segundos ele vai percorrer 20 vezes essa distância. Ou seja, 10 vezes 20, 200 metros. Agora, imagina que ele vai percorrer os mesmos 200 metros, ele vai aqui do 0 até os 200, só que dessa vez desenvolvendo uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, a cada segundo, ele se move 20 metros. Portanto, ele vai gastar 10 segundos para percorrer toda a distância. Então, você pode pensar o seguinte, se ele se move 20 metros a cada segundo, em 10 segundos ele vai percorrer 10 vezes essa distância. Ou seja, 10 vezes 20, 200 metros. Repara que da primeira para a segunda situação, ele se movimentou a mesma distância, só que quando ele aumenta a velocidade dele, ele gasta menos tempo. Ou seja, para a mesma distância, quanto maior a velocidade com que ele se move, menos tempo ele gasta. Nós podemos dizer então que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Agora, imagina que em vez de se mover 200 metros, ele vai se mover 400 metros. Ou seja, ele vai sair do zero e vai até 400 metros. E ele vai se mover a 20 metros por segundo. Então, ele vai gastar 10 segundos para se mover os primeiros 200 metros e mais 10 segundos para se mover os restantes. Ou seja, ele vai gastar 20 segundos. Você pode aqui mais uma vez pensar, ele se move 20 metros a cada segundo. Então, em 20 segundos, ele vai se mover 20 vezes esse valor. 20 vezes 20 é igual a 400. Repara, então, que da segunda para a terceira situação, a velocidade permaneceu a mesma. Só que a distância aumentou. Então, como você teve a mesma velocidade por uma distância maior, você precisou de mais tempo. Ou seja, dobrou aqui a distância, dobrou aqui o tempo. E nós dizemos então que a distância e o tempo, para a mesma velocidade, são grandezas diretamente proporcionais. Eu dobrei aqui o tempo, dobrei a distância. Você pode pensar assim também. Se eu me movo o dobro do tempo, eu vou percorrer o dobro da distância se eu mantiver a mesma velocidade. Agora, compara da primeira para a terceira. Olha só, o que aconteceu da primeira para a terceira? A gente teve o mesmo tempo. Mas o que mudou? A velocidade. No primeiro caso a gente teve a velocidade de 10, no terceiro caso a gente teve a velocidade de 20. Se eu movo pelo mesmo tempo com uma velocidade maior, eu vou percorrer uma distância maior. Óbvio, né? Imagina agora dois carros saindo aqui ao mesmo tempo e eu vou dar 20 segundos para eles. Um carro vai se mover a 10 metros por segundo, ele vai chegar até aqui. O outro carro vai se mover ao dobro da velocidade, 20 metros por segundo, ele vai chegar até aqui, ele vai chegar mais longe. Então, para o mesmo tempo, quanto maior a velocidade, maior é a distância percorrida. Velocidade e distância são diretamente proporcionais. Agora, a aceleração é a taxa com que a velocidade varia. Então, imagina que você tem
Agora é o seguinte, você tem aqui o velocímetro de um carro e você vai olhar só para o velocímetro. Esquece agora, por enquanto, a distância que esse carro vai andar. Então, olhando só para o velocímetro, se esse velocímetro sai do zero e vai até os 100 km por hora em 10 segundos, ele teve uma certa aceleração. Então, se a velocidade do carro foi de 0 a 100 em 10 segundos, ele teve uma certa aceleração. Agora imagina um outro carro que faz a mesma coisa, ele vai de 0 a 100, só que na metade do tempo. Ou seja, ele foi de 0 a 100 em 5 segundos. Mesma variação da velocidade, só que num tempo menor, na metade do tempo. Isso significa que, neste caso, a aceleração foi o dobro do primeiro caso. Então, a velocidade partiu do mesmo valor e chegou no mesmo valor. Só que como ela variou em tempos diferentes, a aceleração foi diferente. Então, aceleração e velocidade não são a mesma coisa. A aceleração está relacionada com a variação da velocidade. Tanto é que se a velocidade não varia, nós não temos aceleração. Bom, e quanto maior a variação da velocidade no mesmo tempo, maior vai ser a aceleração do objeto. Por outro lado, se ele tem a mesma variação de velocidade num tempo menor, maior vai ser a aceleração do objeto também. Ok? Então, a partir de agora, não confunda mais aceleração e velocidade, são coisas diferentes.